do Flamengo, interessante, para mim não, mas para os torcedores que estavam secando o Flamengo em 2019, o título do Flamengo doeu mais nos rivais do Flamengo do que nos torcedores do River, porque um ano antes o River tinha sido campeão em cima do Boca. Tinha vencido o maior rival na final, então perdeu pro Flamengo, mas perdeu ali. Daqui a pouco chega de novo. Agora, para quem tava secando o Flamengo, aquele título doeu mais do que pro torcedor do River. Eu não tava secando o Flamengo. Você não tava não, né? Isso. Não, tava nem o Garone, né, Garone? Não, imagina. E o Garone não vocês tiveram que começar falando do Pulgar, pô. Tiveram que começar falando do Pulgar. Você que falou, você que falou. Eu falei que o árbitro acertou, Rafael Veiga, parecida jogada, era pra ser expulso com 5 minutos de jogo. 5 minutos de jogo. Não ia ter a entrada do Pulgar depois, o Palmeiras já ia estar morto, entregue. Então, o Rafael Veiga, parabéns, concordo, arbitragem péssima. Fala, Garone! Eu nem vi o segundo tempo, fui ver depois do segundo tempo do jogo, eu tava trabalhando, então tava tranquilo. Inacreditável. Pelo amor de Deus, quebrei Garone. Quebrei o Feng Shui, pô. Tava dando certo no primeiro tempo, segundo Ele já tempo, sabia já que o Flamengo ia ser campeão. Foi isso, então, né? Ele viu o primeiro tempo e já viu que o Flamengo ia ser campeão. É falou, o trabalho sobrepondo tempo, a superstição. Se sobrepondo porque assim, o jogo mais importante do fim de semana tinha acontecido na sexta-feira. Né? Porque a Raíssa falou, quem tem mais tem 4, quem é maior fez 5. Que no caso foi o Vasco 5 Não. O jogo mais importante do fim de semana foi Serrano e Bom Sucesso ontem em Petrópolis. 2-1 Serrano, tá? Respeita meu Serrano, hein? Abriu vantagem no jogo Bom de ida. Bom Sucesso é bairro, Garone? Bom Sucesso é bairro. Mas fala daquela outra final menos importante lá em Lima, vai, ô Garone. Cara, assim, agora sem brincadeira. Mais impactante pra mim do que o Flamengo chegar a 4 títulos, claro que o torcedor tá comemorando o Tetra, mas o Flamengo conseguir 3 títulos em 6 anos de Libertadores é muito significativo, né? Acho que por isso até o que a Raíssa falou. 4 finais. O Flamengo tá... E 4 finais. 4 finais. Então, o Então, Flamengo porque a final de Libertadores é importante também, né? Porque fazer final de Libertadores também é coisa... Sim, mostra a consistência, mostra que o trabalho do Flamengo está sendo realizado e está surtindo um efeito. E vocês comentaram de 2019, poderia ser um outro Flamengo totalmente diferente, não só pela perda do título se não tivesse virado, mas de realmente a coisa desandar ali a partir de 2020, muita mudança e tal. Então aquele título do Flamengo de 2019 deu uma tranquilidade e uma convicção de que existia um caminho ali a ser seguido, que manteve, e hoje a gente vê o Flamengo colher o fruto disso. Então, assim, para mim, muito merecido, tá, o título do Flamengo, pela final que fez. A gente pode debater aqui a questão, já falei até no grupo antes, falei, para mim era para ter sido expulso o Pulgar. Acho que é totalmente diferente o lance do Veiga, bem diferente, entre vários aspectos, a gente vai debater aqui depois. Mas, de toda maneira, foi um jogo onde o Flamengo quis ser campeão e o Palmeiras, em momento algum, se comportou como um time que mereceria o título da Libertadores. Assim, a final muito ruim do Palmeiras. Bem além de não ter finalizado em gol, às vezes você não finaliza em gol, mas finaliza 4, 5, 6 muito próximo. Mas foi um time medroso, um time de bola longa o tempo todo tentando só mandar essa bola para frente pro Vitor Roque brigar, pro Flaco Lopes ganhar alguma de casquinha. De resto, um time muito improdutivo, assim. É um buraco no meio de campo muito grande, talvez até pela linha de 5 ali, com o Fux baixando ali junto com o Murilo e o Gustavo Gomes, ficava um buraco, então a bola ia longa, perdia no meio de campo. Então, assim, achei a postura do Palmeiras bem ruim e o Flamengo merecidamente foi mais time desde o iniciozinho, pressionando saída de bola, ganhando bola já no campo ofensivo. O Flamengo poderia... O primeiro tempo eu achei bem truncado, final de Libertadores natural, mas ainda assim o Flamengo o tempo todo bem mais perigoso do que o Palmeiras. O Palmeiras acho que a primeira chance que foi ter foi aos 20, com uma cabeçada do Vitor Roque totalmente sem perigo, assim. O Flamengo já tinha chegado com o Arrascaeta, até no lance do Veiga, que vocês comentaram, o Flamengo rouba a bola e o Arrascaeta chega para finalizar, uma bola do Varela pro Bruno Henrique, depois teve outra bola pro Bruno Henrique no fim do primeiro tempo, que dá uma cavadinha, que acaba tirando, aliás, que não ia nem na direção do gol, mas assim, o Flamengo foi bem superior ao Palmeiras e mereceu. E acho que é fruto de um trabalho que os outros times, e aí eu falo tranquilamente, sem clubismo algum, que os outros times têm que se espelhar. Não adianta o rival querer olhar para ficar, vou tentar desmerecer alguma coisa. Tem que olhar como espelho e tentar seguir, porque você pegar 4 finais de Libertadores em 6 anos, ser campeão de 3, tá longe de ser pouca coisa. A gente lembrava que há 7 anos o Flamengo tinha um título numa história inteira do clube, em dezenas de anos. Então, assim, agora o Flamengo consegue 3 títulos em 6 anos, é para se aplaudir. E não dá para também os outros, você está falando dos rivais, né? Tem que se espelhar e não dá para diminuir. Tem a questão da tendência das pessoas acharem, porque o Flamengo tem muito dinheiro. Claro que dinheiro ajuda, claro que isso é importante,
Mas não é só isso, né? Você achar que só ter dinheiro é um trabalho feito, é um trabalho vencedor. Não, você tem que ter competência para usar o dinheiro. E às vezes até sem tanto dinheiro você consegue ser campeão também. Com certeza. Como o Fluminense foi em 2023, como o Botafogo talvez com um investimento um pouco até inferior a esse do Flamengo, embora com muito investimento. O Botafogo hoje Mas tem foi um muito investimento. bem feito. Ano Muito passado bem bem feito. feito, esse ano não tão bem O feito. Botafogo catou o Botafogo, contratou bem contratado, fez um trabalho muito bem feito de scout. O scout do Botafogo realmente é exemplar. Então não é só dinheiro. Eu concordo com o Garoni, acho, e com quem falou até agora aqui. Acho que o Flamengo foi bem superior. Primeiro tempo nem se fala. Estou falando mais do primeiro tempo, porque no segundo, claro, os 15 minutos finais ali, o Palmeiras pressionou, como era natural que fizesse. Mas o Flamengo no primeiro tempo poderia ter resolvido o jogo. Tinha feito 2 gols ali, resolvia, muitas chances perdidas. E eu discordo do Bandeira. Eu acho que os 2 lances já citados aqui, para mim os 2 eram para expulsão. Eu realmente considero o do Pulgar mais claro, era um lance claro de expulsão, mas eu acho que o do Veiga também poderia ter sido um lance de expulsão tranquilamente. A partir do Veiga já não é aceitável, né, Ilan? Exatamente. Eu acho que o do Veiga eu acho que o do Veiga com revisão de VAR aceitável. poderia ser tranquilamente também de expulsão. O VAR chamava, o cara poderia até não expulsar. Concordo que ele poderia não expulsar, mas eu se sou o árbitro ali e reviso esse lance, eu expulsaria também o Veiga antes. E claro, para mim o do Pulgar é mais claro ainda, mas ambos para mim são lances de expulsão. Então não acho. O ponto é esse. Será que ele manteve o critério, Ilan? Perdão. Será que ele sabe do que aconteceu antes no Não Carrascal? sei, quem manteve o critério nesse... Ele não foi olhar, né, nenhum dos 2 lances, né? Então, para mim, quem manteve o critério foi o VAR, né? O VAR é que manteve o critério, porque se não chamou Mas ele nos 2 né? lances... O VAR pode ter falado, olha, a gente já não revisou um lance igual, né? Ele pode ter falado isso. Pode ser. Eu acho Mas que ele deveria não é ter igual. revisado os 2. Na minha opinião, os 2 deveriam ter sido revisados. O que eu apurei, tá? O que eu apurei sobre os 2 lances, o entendimento da arbitragem foi de que não houve intensidade, né? Esse foi o entendimento da arbitragem, foi a forma como a arbitragem interpretou. Tanto no lance do Rafael Veiga, que além deles entenderem que não houve intensidade, o entendimento deles é que foi uma disputa de bola. Então, assim, no entendimento deles foi disputa de bola e não teve intensidade. E no lance do Eric Pulgar, para eles, no entendimento deles, não teve intensidade. E por isso o VAR não chamou e por isso, enfim, não revisou o lance e não rolou o cartão. Eu acho que eu acho que os 2 lances poderiam gerar expulsão. Acho o lance do Eric Pulgar mais claro, né? O lance do Veiga ele é mais polêmico, mais discutível. Sim. E acho o lance do Eric disputa Pulgar, de bola, né? Não tá bola parada, ou seja, sim. é mais passível da punição, realmente. A diferença passível, dos 2 casos é esse. Um caso, a bola tá parada, não tem mais disputa, o outro é uma disputa de bola. E pra mim, o do Pulgar tem muito mais intensidade do que o do Veiga, porque o do Veiga pega de raspão, o Veiga tem a sorte de não pegar em cheio. O Carrascal tem a sorte, na verdade, de não pegar em cheio. Então, ele tem um contato menor. O do Pulgar, não. Ele pega de cima a baixo a perna do Fux. Então, assim, por isso que eu acho... E não seria um absurdo o Veiga ser expulso, demais, não, tá? Eu concordo com vocês. Não quer dizer que o Veiga não deveria ser expulso. Eu só acho que o Veiga é diferente do caso do Pulgar. Mas ninguém morre devendo, né? Mas ninguém morre devendo. Foi responsável demais o Eric Gustavo Gomes não foi expulso contra o Cruzeiro. Gustavo Gomes não foi expulso contra o Cruzeiro e contra uma série de outros times que ele fez a mesma coisa e não foi expulso. Não, mas aí a gente debateu aqui, a gente falou isso. Cada jogo é um jogo. Devendo, irmão. Cada jogo é um jogo. Mas ninguém morre me devendo. Cada lance é um lance. Palmeiras é vice, a Leila gastou mais de 100 milhões no Tigrinho. A brincadeira é essa, gastou mais de 100 milhões no Tigrinho. Tem que conter a Leila. Mas a gente vai justificar sempre o erro de alguém, pô. 100 milhões no Tigrinho. Eu acho então que a gente não pode mais criticar a arbitragem. Vai ter sempre um erro em cima de outro. E eu acho que, assim, por tudo que aconteceu no Flamengo recentemente, de lances, jogadores que se descontrolaram e acabaram sendo expulsos, trouxeram dificuldades para o Flamengo, eu acho que esse é um ponto que o Felipe Luiz, a comissão técnica, vai precisar ajustar com os jogadores. Né? Porque não foi expulso nessa situação, mas poderia ter sido e poderia ter complicado o Flamengo, como aconteceu em outros momentos que complicou. Então, o número de expulsões que o Flamengo vem tendo nos últimos jogos, em jogos decisivos, inclusive, é preocupante, é algo que o Felipe Luiz, né, e a comissão técnica vão precisar ajustar. Sobre o jogo, eu não achei um grande jogo. Aliás, eu acho que das finais que o Flamengo mais jogou bola mesmo, de jogar bem, eu acho que foi a final de Montevidéu em 2021, que acabou não ganhando. Né? A ironia do futebol. Eu acho que foi o jogo em que o Flamengo, dessas finais, o Flamengo jogou melhor de todas elas, foi 2021, não foi campeão.
que não foi uma grande final, especialmente o primeiro tempo. Achei muito ruim, né? O primeiro tempo entre Flamengo e Palmeiras, o Flamengo superior, com mais posse de bola, tentando mais. O Palmeiras, na minha opinião, abusou das bolas lançadas, né? Dessas bolas longas. E o Palmeiras, na temporada, o melhor momento do Palmeiras na temporada, onde o Palmeiras jogou mais bola, foi quando o Palmeiras optou pela bola no chão, pela troca de passes. Inclusive no jogo do Maracanã, que o Flamengo vence, o Palmeiras joga bem, e a estratégia foi diferente, né? O Palmeiras que joga com a bola no chão e o Flamengo é que abusa mais dessas bolas longas, sempre o Rossi buscando ali o Pedro, que foi genial naquele jogo. Então, assim, o Palmeiras, para mim, na temporada onde ele foi melhor, foi quando ele colocou a bola no chão, jogou trocando passes e não com essa bola longa. Mas eu vi recentemente uma coletiva do Abel Ferreira, ele falando que ele pediu para os jogadores, nessa reta final, jogar mais com essa bola longa. Mas, enfim, acho que não foi um grande jogo, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo foi melhor. Acho que o grande